por ter provido essa comunhão de casais para nós aqui em Itaúna. Tem alguns irmãos de algumas igrejas nos visitando aqui também, e graças ao Senhor, o Senhor, Ele quer falar para nós nessa noite, assim como Ele tem falado dia após dia, amém? Então, primeiramente, né, o nosso coração de gratidão a Deus. E também agradecer pela presença de cada um dos irmãos. Sabemos que alguns, por causa de compromissos, né, amanhã é feriado, já tinha agendado viagem, mas tudo bem. O importante é que o Senhor trouxe a mim e a você aqui nessa noite, né? Por isso que nós precisamos dar graças a Deus, né? Aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades para nós estarmos ganhando mais da palavra do Senhor, aleluia. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, hoje gostaríamos de ter um pouco de comunhão sobre o encargo a qual vocês ganharam, né? Qual o nome? Folha. Como chama? Cadê os irmãos da arte? Marcador? O marcador, né? Aleluia. O marcador com 2 balinhas de coração, amém? Creio que todos receberam, né? E aí vocês já viram o encargo aí nessa noite, né? Vamos falar junto? Casamento, investimento seguro. Que é isso? Cadê os irmãos? Só os irmãos. Casamento, investimento seguro. As irmãs, casamento, investimento seguro. Aleluia. Então, o objetivo dessa comunhão nessa noite, gostaria de estar abordando dentro da palavra de Deus, obviamente, não tem outro caminho para nós, né? O único caminho, é a nossa base sólida, é a comunhão na palavra de Deus. E esse último hino que nós desfrutamos, nós vimos, né, que hoje eu venho aqui só para te ouvir, ó Santo Espírito, vem e fala comigo. Então, irmãos, a questão de nós ouvir o falar de Deus, primeiramente nós precisamos sempre orar, esvaziar e lembre-se, não olha somente para o vaso. Eu também estou no mesmo barco, na mesma arca que vocês, também estou aprendendo a ter um casamento seguro, amém? Então, mas Deus tem que usar alguém para estar falando, né? Então, o importante, assim como eu já laborei, desfrutei, também eu tenho orado, Senhor, dá graça para mim investir mais no meu casamento. E, com respeito, como eu disse do hino, né, ouvir o que o Espírito quer falar para nós. Então, é fundamental você continuar exercitando o seu espírito, né? Fale para o Senhor, enquanto eu vou falando, enquanto nós vamos abrir vários versículos, fale para o Senhor, Senhor, hoje eu vim aqui para te ouvir. Senhor, não quero ouvir como palavra de homens, eu não quero ouvir o Toninho. Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Por isso, Senhor, vem e fala comigo. E uma das bem-aventuranças, uma das virtudes, irmãos, é ouvir. Bem-aventurado, não é isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Quem puder estar acompanhando da Bíblia aí, é fundamental, importante, né? Água. Juninho, faz favor. Água, Juninho. Apocalipse 1, 3. Quem achou, vamos ler? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nos mostra, né, o apóstolo João, quando ele escreveu aqui, Apocalipse, no versículo 3, ele deixou claramente para nós. Bem-aventurado quer dizer, feliz o homem, feliz a mulher, que lê, que ouve, e
que guarda ou pratica a palavra de Deus. Então, primeiro item, ler. Depois eu vou dar um pouquinho de ênfase. Desculpa aí, depois eu tinha pedido o Juninho, só falar para ele, pode colocar aqui. Ler. Obrigado. Ouvir. Então, o primeiro item que eu gostaria de estar mostrando aqui, então, ouvir. Por isso, irmão, fundamental, principalmente nós casais. Nós estamos vendo o livro de Mateus, começamos a desfrutar, e estamos vendo a importância, né, quando o Senhor começou, mostrando por meio de João Batista, a primeira palavra que ele falou, que ele anunciou, foi arrependei-vos. Não é isso? Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Depois nós vimos Jesus também quando veio no seu ministério, logo no capítulo 4. Mateus 3, João Batista disse. Mateus 4, o Senhor Jesus também proclamou. O que ele anunciou primeiramente? Arrependei-vos. Então, nós casados, o que nós também gostaríamos aqui nessa noite, é pedir ao Senhor graça e misericórdia. O Senhor dá um coração de arrependimento. Arrepender, Senhor, pedindo perdão, porque talvez, Senhor, eu não tenha investido tanto no meu casamento. Por que às vezes meu casamento não está tão seguro? Por que eu tenho tido medo, dificuldade? Por que tem passado pelo meu pensamento, minha mente, eu acho que eu errei, eu acho que meu casamento não vai dar certo, eu acho que acabou. Por isso, irmãos, é importante nós voltarmos para o Senhor, invocando o nome dEle, arrependendo, crendo na palavra do Senhor, que aquele que investiu em nós, o casamento, ele disse que o casamento é seguro, porque foi Deus mesmo quem disse para nós. Porque o casamento é a vontade de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ouvir. Então, continue orando, Senhor, eu quero ouvir o que o Espírito quer falar nessa noite. Quando pedir para abrir a Bíblia, bem-aventurados que leem. Então, vamos continuar lendo a palavra de Deus. E ao ler e ao ouvir, o resultado depois, durante a comunhão, até o término da comunhão, pedir ao Senhor graça. Senhor, eu quero guardar as palavras e eu também quero praticar essa palavra. Eu quero investir mais no meu casamento. Um investimento seguro. Em outras palavras, hoje vamos parafrasear aqui um pouco, nessa esfera cartesiana, a qual nós vivemos aqui nessa terra, nessa dimensão terrena. Às vezes, quando nós nos casamos, desde o início, independente de quanto tempo de vida matrimonial que cada um aqui tem, muitas vezes nós achamos que o casamento é apenas você encontra uma parceira, a sua outra metade, por estar trabalhando, aí você acha que o seu salário já dá para casar, tudo bem, é um princípio, aí você investe, compra uma casa, ou se você vai ter um compromisso de arcar com aluguel, tudo bem, vem os móveis, etc, etc, aí depois você adquire mais bens, patrimônio, um veículo, tudo isso é importante, está vendo? Você tem uma visão de investimento aqui na terra, você está investindo, e tudo é lícito, não é pecaminoso. Quando é necessário de viajar com o cônjuge, não tem problema. Reformar a casa, trocar os móveis. Isso aí denota que você é um bom investidor aqui na terra. Você e o cônjuge, você e a esposa. Agora a questão é a seguinte, espiritualmente falando, você tem investido no seu casamento espiritualmente? Você tem pagado o preço? Muitas vezes sonhamos aquela casa. Tudo é vaidade aqui debaixo dos céus. Precisamos sim ter uma melhor moradia. Primeiramente é para nós mesmos, nosso cônjuge, nossa família. E também para os irmãos. Hospedar os irmãos, receber os irmãos. Ter as reuniões da igreja. De fato, tudo que fazemos, precisamos ter uma visão macro, uma visão de empreendedor, de investir realmente. Como eu disse, não é pecaminoso.
são coisas lícitas. Mas o importante, o mais importante de tudo, o investimento seguro, é nós voltarmos à palavra do Senhor. É nós exercitarmos o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, aqui no nosso meio tem alguns investidores. Aí, eu vou brincar com vocês, brincadeiras à parte, eu sou um deles. Você tem coragem de investir, emprestar eu 100 mil reais, 1 milhão de reais, para depois eu te retornar esse dinheiro? Não precisa responder. Está vendo só? É um investimento, não tem problema. Talvez com o seu dinheiro eu vou comprar e vou ganhar muito mais e eu vou te pagar com juro conforme foi combinado. Mas você sabe que há um risco investir em mim. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior e melhor investidor do universo. Ele investiu todo o capital dele em você, em mim e em nós casais. Ele investiu todo o capital. Deus, quando Ele olhou para essa terra, Evangelho de João 3,16, Ele deu o seu único filho para mim e para você. E o Filho de Deus morreu na cruz por nós. Deus investiu todo o seu capital, a ponto dele morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito que dá vida. Porque Ele sabe que Ele está investindo em mim e em você. E Deus, na sua soberania infinita, Ele sabe e Ele espera retorno de cada um de nós. Por isso Ele confiou em nós. Por isso que é importante eu e você, nessa noite, arrepender. Se nós não estamos dando retorno ao nosso Senhor Jesus, eu e você precisa, dia após dia, pedir ao Senhor arrependimento. Mateus capítulo 25, aquela parábola dos talentos, aqui denota que o Senhor Jesus foi o maior investidor. Ele confiou a cada um de nós. Ele confiou a uns 5 talentos, não é isso? Outros 2, outro 1. Mateus 25, de 14 até o versículo 30, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Os irmãos anotam. E eu gostaria só ler alguns versículos aqui, o 14, 15 e 16. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Aí aqui nós vemos aqui o relato que quem ganhou 5 multiplicou o talento, quem ganhou 2 multiplicou, e sabemos aqui que foi uma advertência para nós. O versículo 23 fala que aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento. Aí o 23 fala, disse-lhe o Senhor, e o contexto anterior aqui, o Senhor veio, prestou conta com aquele que ganhou 5 e 2. Quando chegou aquele que ganhou 1 talento, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui nós sabemos que o Senhor confiou, irmãos, a cada um de nós. Ele é um homem de negócio. E Ele investe o seu capital, a sua própria pessoa, para quê? Para que a igreja seja edificada. Esse é um investimento seguro que o Senhor tem dado para nós. Então, ao mesmo tempo que aqui nessa esfera terrena, nós investimos, seja em bolsas de valores, seja em imóveis, etc. É apenas uma figura. O melhor investimento do universo
É Cristo em nós, a esperança da glória. É os casais sendo edificados. Por isso que esse investimento, desde o princípio, lá em Gênesis, capítulo... O Rogério já falou um pouquinho, né, sobre o primeiro casal, dentro do livro que o Miguel Mar disse, que já recebeu a bênção. É necessário nós lermos novamente. Vamos ler Gênesis 1, 27 e 28. Senhor Jesus, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós podemos ver que Deus já nos abençoou. É um investimento seguro. Foi Deus que nos assegurou. Foi Deus que nos abençoou. E fiel é a palavra, digna de inteira aceitação. O casamento é de Deus. O casamento é seguro, porque foi Deus quem disse. Porque foi Deus quem abençoou. Por isso eu e você, amado irmão, amada irmã, ao olhar para os nossos cônjuges, não vamos desanimar. Você tem que olhar para o Senhor. É seguro. O seu cônjuge foi Deus quem te deu. O inimigo de Deus vai fazer de tudo, né? Como nós estamos vendo também no livro de Mateus, principalmente a palavra dessa semana. O que mais o inimigo quer é nos desconectar de Deus, é ou não é? E essa maneira, quando ele consegue tirar a nossa conexão com Deus, com o Senhor como o Espírito, invocando o nome dEle, abençoando o cônjuge, quando nós perdemos a presença do Senhor, aí nós vamos achar só defeitos, só falhas no cônjuge. Às vezes nós não conseguimos vigiar, aí nós criticamos, amaldiçoamos o cônjuge, porque há muitas vezes a briga. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, Gálatas capítulo 6, versículo 6 a 10 fala, o contexto ali, o que nós semearmos, não é isso? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, por isso, a importância de nós voltarmos à palavra do Senhor, crendo nas promessas de Deus, que o casamento é um investimento seguro. Aí no mundo prega, na sociedade prega, que é uma instituição falida. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. E nós cremos na palavra de Deus. Deus, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até a volta de Cristo Jesus. Lembre-se, tem até um hino, não tem? Bem seguro nas mãos de Deus, não é isso? Tem até um hino assim. Com Jesus quero andar, não é isso? Sempre passo a passo, não é? Então, está vendo? Mostra para nós, irmão. Eu e você precisamos estar conectados com o Senhor, invocando o nome dEle. Nós, casais, né? A importância, como no início, né? Foi nos encorajado a orar 2 a 2. É fundamental, irmão. É fundamental. Eu orar pela minha esposa, impor a mão sobre ela, ela impor a mão sobre mim e orar, abençoar. Erramos muito, criticamos muito um ao outro, mas nós precisamos pedir ao Senhor graça, arrependimento, e orar e abençoar um ao outro. Então isso mostra que quando nós estamos desconectados com o Senhor, o inimigo consegue brecha. Mas louvado seja o nome do Senhor. Né? Que o casamento, o segredo é nós continuarmos estando conectado com o Senhor e bem seguro na mão do Senhor. Gênesis 2, versículo 18. Vamos ler? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está vendo, irmãos? Por que eu e você, por que eu tenho segurança no meu casamento?
Porque eu creio na palavra de Deus. Porque quando eu creio, eu estou bem seguro. Não há dúvida. Não há medo. O segredo é nós voltarmos para o Senhor. Então, o Senhor, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que me deu a minha esposa. Foi Deus quem te deu a sua esposa. Aí o versículo 24 a 26 de Gênesis ainda, capítulo 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui mostra, 24 e 25, de Gênesis 2, mostra para nós a importância que Deus, aqui em Gênesis, por causa que o casamento ele é seguro, porque foi Deus que outorgou. Foi Deus quem disse, o homem e a mulher se unir. Aqui em Gênesis, por meio de Moisés, por ter escrito os 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, Deus falou para Moisés, escreve. Então, Deus outorgou, Deus, Ele aprovou o casamento do primeiro casal e Ele abençoou. Nós sabemos que no Evangelho de João, capítulo 2 ali, por causa do tempo aqui, Evangelho de João, capítulo 2, para mim administrar o tempo, nós também sabemos que o Senhor Jesus foi convidado num casamento, não é isso? Nas bodas de Caná. Aí, versículo 1 e 2, Evangelho de João 2 fala que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Aqui nós sabemos, o contexto aqui, o Senhor Jesus fez ali o seu primeiro milagre ali, transformando a água em vinho. Está se referindo no nosso casamento. Deus não apenas outorgou, aprovou lá em Gênesis, aqui como no Evangelho de João, Jesus foi testemunha, Ele foi convidado, Ele foi chamado. Eu e você, ao estarmos conectados com o Senhor, invocando o nome dEle, nós temos chamado Ele todos os dias para fazer presente no nosso casamento. O Senhor sempre pronto está, para que nós, os cônjuges, esteja de fato em comunhão com Ele, transformando a água em vinho. Por isso que eu quis mostrar um pouquinho, nessa semana do Alimentiário falou, quando nós estamos conectados, nosso casamento é abençoado pelo Senhor. Somente o Senhor, irmão, pode fazer um milagre, o verdadeiro milagre. Eu não sei como está a sua condição hoje, no seu viver matrimonial. Por isso que nós precisamos sempre orar ao Senhor. Senhor, venha nos reavivar. Senhor, venha nos restaurar. O Senhor está sempre pronto, irmão, para nos abençoar. Ó Senhor Jesus! Então aqui nós podemos ver Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo testemunha no casamento. E nós também sabemos daquele contexto de Efésios 5, ali Paulo narrando, quando ele fala que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ali nós sabemos que Jesus já havia morrido, e no terceiro dia ele já tinha se tornado o Espírito que dá vida. Então, no livro de Efésios, a obra ali é do Espírito. Então, quando Paulo mostra ali, o Espírito Santo também está aprovando, está selando esse casamento bem seguro diante de Deus. A obra do Pai, do Filho e do Espírito. Então, em Gênesis 2, Deus outorgou, Evangelho de João, capítulo 2, Jesus foi testemunha do nosso casamento, e Efésios 5, o Espírito selou. Então, a importância, irmãos, de nós estarmos bem seguros diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós precisamos ter essa base sólida diante do Senhor no nosso casamento. Um casamento bem seguro. Um investimento que Deus tem feito em nós. Aí vem a pergunta, o nosso casamento hoje, vale a pena investir ou desistir?
que você está fazendo para o seu casamento hoje? Você está cultivando? Se não há cultivo diante de Deus, em oração, em comunhão, em diálogo com nossos cônjuges, eu estou investindo ou eu estou desistindo do meu casamento? O que o inimigo de Deus tem conseguido no nosso meio? Por meio da palavra, nós sabemos que esse investimento, ele é bem seguro. Não é como o mundo ensina aí fora, uma instituição falida. Já casa-se, dão-se em casamento pensando em separação. Não foi assim que Deus nos ensinou. Nós cremos e ensinamos que, primeiramente, quando eu casei com a minha esposa, diante de Deus, o Senhor já tinha me mostrado, desde 1889, bem antes, primeiramente, até que a morte separe. Eu não casei com a minha esposa pensando se ia dar certo. Eu tinha certeza diante de Deus, porque foi resposta de oração. Deus foi testemunha quando eu orei. Por isso a importância, irmãos, de nós continuarmos investindo, cultivando. Assim como um jardim, você cultiva, prepara a terra, tira ali tudo que é negativo ali da terra, os abrolhos, tudo. Depois vem ali, o que você vai plantar? É um pé de rosa. Ali precisa ainda de ter cuidado, adubar, aguar, até vir dar a flor, o fruto. Eu e você, nós precisamos ver diante do Senhor, por meio do Espírito, o fruto do nosso casamento. Tudo por meio da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a importância de nós investir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7. Aleluia. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui mostra que o nosso casamento, irmãos, para você ter um investimento seguro, certeza, convicção, aqui mostra uma base sólida. Edificar sobre a rocha, essa rocha é Cristo. Por isso que o nosso viver matrimonial, por isso que precisamos investir mais. Não deixar o inimigo de Deus, Satanás, nos levar a desistir do cônjuge. Jamais, irmão, pode passar pelo nosso pensamento. Não é assim que Deus disse. Se fosse, estava escrito na Bíblia. O Senhor já ia deixar escrito, você vai ficar casado 10 anos com a sua esposa, 20, depois você pode trocar por uma mais nova. Não é assim, irmão. Eu preciso ter uma visão do casamento, do matrimônio. Até quando Cristo voltar, ou até que a morte separe. Sabemos que tem 3 razões para um casamento, ele vir assim, ser cancelado. Mas não é o caso aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui que, por meio da palavra de Deus, o casamento é bem seguro.
Porque eu estou alicerçado na palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso compreender a Bíblia. Porque eu erro muito? Porque passa muitos pensamentos negativos na minha cabeça. Muitas vezes, irmãos, por eu não ir à palavra do Senhor, tomando a Bíblia como uma palavra, uma base sólida, muitas vezes eu erro por causa disso. Eu peco é por causa disso. Vamos ter dificuldade? Sim. O próprio Senhor Jesus disse que teríamos dificuldade. Mas o caminho, o Senhor não deixou uma porta lateral. A não ser, primeiramente, por meio da morte, como eu já disse. Segundo, vem o adultério, as 3 razões básicas ali, né? E terceiro, quem casou com descrente, se o descrente quiser se apartar, que se aparte-se. Mas fora isso, irmão, ainda assim, se o primeiro é inevitável, se o cônjuge vem a dormir no Senhor, está livre para se casar. Mas que seja no Senhor. O segundo, se houve adultério, ainda há a porta do perdão. Está vendo ainda? O Senhor não mandou já imediatamente trocar. Ele ainda falou a porta do perdão. E o terceiro, quem é casado com descrente. Se o descrente quiser abandonar, que abandone. Mas ainda assim nós ensinamos por meio da palavra do Senhor, por meio das cartas de Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Ele nos mostra as esposas que ainda não têm marido crente, não é isso? Deve orar ao Senhor e ter um viver digno diante de Deus. Para que se ele ainda tem a vida de Deus, ele possa vir a crer por meio do seu testemunho. Por isso, irmãos, que nós ainda estamos reforçando. Por que esse encargo? Senhor, eu orando, Senhor, por que, Senhor? Casamento, um investimento seguro. Porque, irmão, Satanás tem enganado a muitos aí. Alguns têm, infelizmente. Por um lado, essa pandemia veio nos trazer mais luz diante do Senhor. Principalmente nós aqui que somos casados. Quase 2 anos se completou. Poucas reuniões. Alguns se esfriaram na fé. Eu estou falando de nós mesmos, casais. Alguns tomaram decisão em nem reunir mais. Estamos tristes diante do Senhor. Por isso que eu e você precisamos estar conectados com Deus. E eu e você precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Uma base sólida na palavra de Deus. O inimigo vai jogar os dardos, o inimigo vai nos esfriar, o inimigo vai querer nos isolar. Mas nós voltamos para a palavra. Nós confessamos, nós nos arrependemos. Senhor, como a igreja lá em Filadélfia, Apocalipse 3:8 ali, né? Senhor, nós temos pouca força, mas Senhor, o Senhor nos deu o nome, por isso que nós te invocamos, Senhor Jesus. Senhor, nós confessamos que temos pouca força. Senhor, nós não conseguimos ter um viver matrimonial adequado diante de Ti. Mas, Senhor, nós confessamos, temos pouca força. Senhor, eu abençoo o meu cônjuge. Senhor, o casamento é um investimento seguro. O Senhor não errou, amado irmão, amada irmã, ao te dar o seu cônjuge. Ele não errou. Nós devemos investir mais, desistir jamais. Não somos aqueles que retrocedem. Nós queremos encorajar vocês a ter casais normais, igreja normal. Casais normais, colunas da igreja, a igreja pode avançar mais. E nós vamos apressar e trazer o Senhor de volta. Mas o inimigo de Deus, sabendo disso, ele vem com as tempestades. Ele vem aqui, né, como nós vimos, né, versículo 26 fala que todo o que ouve essas minhas palavras e não as pratica, está vendo? Apocalipse 1:3, ler, ouvir e
praticar ou guardar as coisas que está escritas, quer dizer, praticar. Aí aqui vem mostrar, quem não pratica será comparado a um homem insensato, que ficou a casa sobre a areia. Aí vem a chuva, vem os rios, vem os ventos. Quem disse que no nosso casamento não iria ter chuva, vento e tempestade? Quantos de nós aqui estamos passando por problema? Seja nós que temos já algum tempo na vida matrimonial, até hoje, eu e a Lídia, debaixo da misericórdia do Senhor, 32 anos ou 33? Ai, ai, ai. 32, né? Debaixo da misericórdia do Senhor, vamos fazer, né, 32 agora, dia 16 de dezembro. Até hoje, eu e ela, irmãos, estamos aprendendo. Irmão, não existe casal perfeito. Não existe marido perfeito. Não existe esposa perfeita. Mas aquele que é perfeito, que é Cristo, está dentro de nós. Por isso, nós precisamos estar mais conectados. Quando vier as lutas, as dificuldades, vamos voltar para o Senhor. Clamar ao Senhor. O Salmo 121, vamos ler lá? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Salmo 121. Ó Senhor Jesus, vamos ler esses 8 versículos? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor vai guardar o nosso casamento. Ele está guardando o nosso casamento. Ele está guardando nossos cônjuges, desde agora para sempre. Fala para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor está guardando o nosso cônjuge, desde agora e para sempre. Por isso, irmãos, que lá em Mateus 7, então, nós vimos, vai vir as tempestades, vai vir as lutas. O apóstolo João também falou lá em Apocalipse 1, que nós somos companheiros, né, uns dos outros. Não é diretamente no reino. Primeiro é na tribulação, não é isso? Somos companheiros na tribulação, primeiramente. Aí fala do reino, fala da perseverança. Por isso, amado irmão, amada irmã, o encargo nessa noite de nós termos um casamento na base sólida, né, alicerçado em Cristo, indo diante do Senhor, que não há outra saída para nós. É o único caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, não é isso que fala? Que o Senhor Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui, irmãos, mostra que nós que somos casados, não há outro caminho para nós. Nós que estamos alicerçados na palavra de Deus. Para nós termos um casamento sólido e um investimento bem seguro, nós precisamos seguir o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso o inimigo de Deus, ele sabendo disso, né, ele vai fazer de tudo, né, para querer nos impedir de seguir na vida matrimonial.
A função dele é querer nos desconectar de Deus, o casal. Até mesmo não crendo na palavra do Senhor. Como eu disse, por que nós erramos tanto, irmãos? O Senhor mesmo, Ele mostra aqui no Evangelho de Marcos, Senhor Jesus. Evangelho de Marcos. Aleluia. Capítulo 12. Marcos 12. Versículo 24. Marcos 12, 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura e nem o poder de Deus? Por que muitas vezes erramos, desistimos, em vez de estar investindo no nosso casamento, porque alguns têm desistido? Aqui o Senhor vem falar, é lógico que o contexto aqui é sobre a ressurreição. Os saduceus perguntaram ao Senhor que após a morte, se lá iria ter casamento ou não. Mas o contexto que eu quero aplicar aqui é para nós hoje. Quando nós estamos desconectados do Senhor, o inimigo de Deus joga um monte de coisa, um monte de dardo inflamado na nossa cabeça, na nossa mente. Aí, por que nós estamos errando tanto? Por nós não conhecer a Escritura, quer dizer, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer a Escritura, não conhecermos a Escritura e nem o poder de Deus. Por isso, amado irmão, amada irmã, vamos continuar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor graça, misericórdia. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Então, o objetivo dessa comunhão hoje à noite, o encorajamento aqui, irmãos, né, é nós solidificarmos mais. É nós irmos diante do Senhor, os casais, os cônjuges, crendo nas promessas do Senhor, crendo na palavra do Senhor, arrependendo, pedindo o seu perdão. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Qual o problema meu? Qual é o seu problema quando nós estamos desistindo do cônjuge? O problema muitas vezes nos falta a fé diante do Senhor. Aí em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, fala que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aqui mostra que, às vezes, por eu não estar orando, por eu não estar exercitando o meu espírito, por eu estou numa apatia tremenda espiritual. A pandemia muitas vezes veio trazer isso em mim, ou em algum casal. Perdemos a alegria de vir para a reunião, perdemos a alegria de orar, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de ler os livros. Aí a nossa fé vai se esvaindo, vai diminuindo. Por isso que o Senhor veio exortar. Sem fé é impossível me agradar. Então, irmão, por isso que nós precisamos nos arrepender. Senhor, me dá um coração de arrependimento. Senhor, eu quero crer mais nas suas promessas. O Senhor mesmo disse para nós que as promessas é para nós e a nossa casa, para nós e os nossos filhos, é para nós e o nosso cônjuge. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Por isso, a importância, amados irmãos, eu e você ir diante do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que os dias são maus. Vamos ler também 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo... Ó Senhor Jesus, 4... 4:1, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma
expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aqui vem mostrar para nós, o Espírito afirma. Por quê? Porque se nós continuar lendo 2 e o 3, olha só, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Mas o contexto aqui, que proíbem o casamento. Então, por isso que aqui o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos, está vendo? Nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. A nossa salvação está bem próxima no início, quando nós cremos. Por isso, amado irmão, amada irmã, nós casais, vamos continuar investindo mais diante do Senhor. Vamos gastar tempo, aproveitar, exercitando o nosso espírito. Nós temos visto o desespero que o irmão Pedro Dong, tem falado sobre a importância, principalmente ali de Mateus capítulo 8 e 9, das curas. Eu e você, nós casais, precisamos ser curados em nome de Jesus. Curados para quê? Para exercitar mais os nossos dons, para exercitar mais o nosso espírito. Curados para esse objetivo. Deus quer muitos casais. Satanás, sabendo disso, ele quer nos desanimar. Por isso a importância, Mateus 8:9, a cura que Deus fez ali, e nós estamos ali no meio, os casais. Qual o objetivo? Nós somos curados para servir ao Senhor. Assim como a sogra de Pedro, lembre-se lá? A sogrinha também é curada para servir ao Senhor. Os casais precisam ser curados para servir ao Senhor. Por isso eu e você precisamos clamar ao Senhor. Senhor, cura-me. Senhor, cura o meu cônjuge, cura o meu marido, cura a minha esposa. Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Precisamos, irmãos, de casais como colunas da igreja. Precisamos de casais para visitar as igrejas aqui na microrregião Itaúna. Precisamos de casais modelo. Precisamos de casais para estar servindo as crianças, adolescentes, jovens e etc. Por isso a importância de nós sermos curados. E uma vez sendo curado pelo Senhor, as reuniões da igreja, nós vamos exibir mais Cristo nas reuniões. Não que os problemas vão terminar, porque enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, vai ter problema. Mas só que esses gigantes vão ser alimento para nós. Porque nós vamos estar orando junto, repreendendo Satanás junto no nosso lar. Quando vem os problemas dentro de casa, quando vem enfermidade dentro de casa. Por um lado estamos aqui para orar pelos irmãos. Mas nem sempre eu tenho que ir somente até a liderança pedir os irmãos para orar. Deus quer me dar experiência, eu e minha esposa, para nós ser os primeiros a edificar um altar na nossa casa. E ali invocar o nome do Senhor. Senhor, cura-nos. Senhor, seu marido, sua esposa, seus filhos. Senhor, nós estamos passando por uma enfermidade. Senhor, nos ilumina, nos perdoa. O Senhor como médico dos médicos. Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor, nós fazemos uma conexão aqui agora direto com o Senhor, invocando o Teu nome. Senhor, cura-nos. Senhor, sara a nossa família, guarda a nossa casa. Primeiramente, amado irmão, amada irmã, você casal. Por um lado, estamos disponíveis para ter comunhão, sim. Mas primeiramente, nós queremos ensinar vocês também a fazer um elo de conexão. Você sabia que é 0800? Não paga. Não tenha medo. É 0800 mesmo.
É só você discar a senha, abrir sua boca e falar: Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos falar junto? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa é a senha. É a senha, irmão. Repete comigo. Senhor Jesus, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Senhor Jesus, venha o teu reino, na minha vida, na vida do meu cônjuge, na minha casa. Ó Senhor Jesus, faça a tua vontade. Irmãos, vamos clamar mais. Vamos investir mais. O Jave, Jornal Árvore da Vida. Quanta luz vem ali, os artigos que Deus uniu. Temos problema com os filhos. Quantos artigos vem ali sobre os pais? Adolescente, quantos artigos vem ali sobre adolescente? Além da Bíblia, que é insubstituível, quantos livros, o que eu e você está fazendo para investir no nosso casamento? Quando eu falei lá no início, talvez você é um bom investidor de 1 a 10, eu te dou 10 para investimento aqui nessa terra. Mas às vezes para o investimento no reino, às vezes eu te conheço, não tão bem como o Senhor Jesus. Talvez eu te dou nota 2. É reunião, tem dificuldade. É para ir para pregar o evangelho, tem dificuldade. É para ir para as conferências, tem dificuldade. É caro. É caro. É para comprar livro, é caro. É para ofertar no banco celestial? Não, irmão, que isso? Ofertar não precisa dar o dízimo, não, irmão. Sai dessa esfera terrena e volta para a esfera celestial. Invoque mais o nome do Senhor. Por isso, irmão, vamos continuar investindo no nosso casamento, no nosso matrimônio, chamando pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu terminar aqui com 2 contextos. Eu e você, irmão, como eu disse, todos nós temos falha. Não existe casal perfeito, marido, esposa. E ao ler a Bíblia, eu e você precisava saber bem disso. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Ao seguir Ele, ao crer nele, Ele disse que a porta era estreita. Quem te pregou o Evangelho, se pregou o Evangelho aí, lá nas nuvens, você está acabado. Porque na vida da igreja, o Evangelho do Reino, as palavras, é Mateus 16, 24 mesmo. Quem quiser seguir-me, o casal que quiser seguir o Senhor nessa noite, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga o Senhor. Se você falar assim, mas quando eu casei, eu não sabia que a minha esposa e o meu marido era assim. Deixa eu voltar a falar de mim e da minha esposa. Os defeitos que a Lídia vê em mim, ela pode até falar para mim, nós orarmos juntos. Mas eu sempre ajudo ela. Quando ela começa a ver defeito mais em mim, e ela vai ver mesmo, eu ajudo ela, invoco o Senhor e fala. Eu vou ensinar o segredo para vocês que eu falo para ela. Fala para o fabricante. Entenderam? Fala para Deus, irmão. Foi Deus que me deu para ela. Por que ela está reclamando tanto? Ela tem que ir até Deus, até o Criador. É ou não é? E vice-versa. Adianta ficar reclamando dela? Não. Eu vou ajudar sim. No aspecto com marido e esposa, no nosso viver matrimonial. Um ajudando o outro. Mas, irmão, 32 anos de casado, até hoje não conseguiu mudar um monte de coisa na Lídia, nem a Lídia em mim. Somente Deus pode. As nossas falhas é para nos unirem. O cordão de 3 dobras.
não se arrebentará facilmente. As tribulações, as dificuldades, é para nos fazer investir mais, crendo na palavra de Deus, crendo na promessa de Deus. O que é impossível para mim e para ela, para Deus é possível. Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós estamos alicerçados em Cristo. Se você tem andado reclamado do seu cônjuge, fala para quem fez. Fala para o Criador dos céus e da terra. Ele já abençoou o seu cônjuge. O problema é que, às vezes, tem um véu sobre mim, e eu só fico olhando o defeito do meu cônjuge. Será que não está em virtude? Então, eu gostaria de finalizar falando para você nessa noite. Você precisa ler mais o manual do fabricante. Deus nos deixou 2 legados. O Espírito dentro de nós interiormente. Nós que viemos a crer em Deus, a confessar Jesus como o único Senhor da nossa vida. A Bíblia fala que aquele que se uniu ao Senhor é um Espírito com Ele. Primeiro legado, Deus como o Espírito, está dentro de nós. O segundo legado, a Bíblia. O Espírito é interior. A Bíblia é exterior. Manual do fabricante. Vai ler mais a Bíblia. Vai investir mais no seu casamento. Arrependendo, orando, dobrando o joelho. Você por acaso já dobrou o joelho alguma vez por causa do seu cônjuge? Você por acaso já derramou uma lágrima por causa do seu casamento? Precisamos de arrepender. Manual do fabricante. Deus. E por último, como eu disse, está ali. Você compra uma TV, você compra um carro, compra um aparelho celular, e vem ali a garantia, não é isso? Manual do fabricante. Você tem uma garantia, não é isso? Tem a garantia do próprio equipamento que, quando você compra, te dá. E você também agora, eles abriram a porta lateral que você pode comprar mais 1 ano de seguro depois, para você ter garantia 2 anos mais ou menos. Dependendo do que você compra, tem um tempo de garantia, não é isso? O nosso casamento, a nossa garantia é Deus. Por isso, vamos até ao Senhor. Quando eu e você ler o manual, antes de você ligar o carro, antes de você ligar a TV, antes de ligar o seu aparelho celular, se você não souber, você vai estragar imediatamente. E quando o aparelho está estragado, seja qual eu falei, ou um veículo, tem garantia. Você tem o direito de ir lá e trocar, não é isso? Foi assim que Deus disse para você na sua Bíblia? Se você tiver com problema com o seu casamento, é só trocar? Está escrito na sua Bíblia? O manual do fabricante falou na sua Bíblia, quando você tiver com problema no seu casamento, é para você separar? É para você brigar? Está escrito? Então, irmãos, vamos ler mais a Bíblia. Nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Deus pode restaurar o nosso casamento. Deus pode. Eu não consigo, você não consegue, mas Deus pode. Então, se você compra qualquer um desses itens, você vai lá e troca. Mas o casamento, meu irmão, não é assim. Vai até o fabricante e vai ler mais um manual, a Bíblia. E vai investir mais no seu casamento. Finalizando, casamento, um investimento seguro. Desistir ou investir? O que vocês dizem? Desistir? Ah, mas está fraco. Desistir? Investir? Vamos investir mais.
Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Né, que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, 8 horas vai ser servido o lanche. Qual vai ser a direção? Abrir um pouquinho? Como que é? Vamos abrir, compartilhar um pouquinho. 5 para 8 nós vamos dar o aviso. 10 minutos, quem gostaria de dar um testemunho, dentro da palavra, amém, irmãos? Vamos ter um coração de arrependimento e que o Senhor continue nos abençoando, amém? Jesus é o Senhor.